A graça e a paz, queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo poderoso e compartilhar mais um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E o ensino de hoje nós vamos falar o que a Bíblia fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Você é uma pessoa que quer ser batizado com o Espírito Santo, tem o desejo de receber essa promessa, ou até mesmo você já é batizado, mas ainda não compreende a fundo o que a Bíblia ensina a respeito disso. Por incrível que pareça, esse assunto ainda é um assunto muito polêmico, onde as pessoas elas não compreendem e há um grande atrito ainda hoje no meio evangélico em relação à interpretação do batismo com o Espírito Santo. Então abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver o que está escrito lá. E lá diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Então veja, com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele é uma promessa que vem sobre mim e sobre você. Muitas pessoas, às vezes por falta de entendimento ou até mesmo entendimento errado, eles deixam de receber essa promessa, essa dádiva, como a Bíblia em vários momentos ela cita o Espírito Santo como uma dádiva, um presente divino, para as nossas vidas. A grande questão da má interpretação a respeito do que a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo é porque se nós olharmos para o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo do Velho Testamento, que também acontecia, a gente vai ver que é totalmente diferente do batismo da Nova Aliança. A forma, a manifestação, o que acontece, o efeito fenômeno, de tudo que acontece do Velho Testamento em relação à Nova Aliança, ao Novo Testamento, é totalmente diferente. Quando o Espírito Santo ele vinha sobre os reis, sobre os profetas, sobre as pessoas no Velho Testamento, ela vinha para dar uma capacitação sobrenatural, mas naquilo que ele fazia aqui na terra. Então, por exemplo, quando o Espírito Santo ele vinha sobre o rei, então trazia sobre ele um governo, algo sobrenatural, uma ciência, uma sabedoria sobrenatural para que ele pudesse governar o povo. Quando vinha sobre um guerreiro, trazia sobre ele uma habilidade sobrenatural para que ele viesse ou liderar aquele exército ou até mesmo para guerrear. Quando vinha sobre os profetas, vinha para profetizar. Então assim que acontecia. Então toda vez que você vê o Espírito Santo ele vindo sobre uma pessoa no Velho Testamento, vai trazer uma habilidade sobrenatural sobre a vida dele para que ele venha desenvolver um ofício que ele foi chamado ali naquela época. Por exemplo, também quando o Espírito Santo se apoderou de Moisés, então deu a ele uma grande habilidade de governo para que ele pudesse se tornar o libertador do povo, ali tirar o povo do Egito. O Espírito Santo, quando se apoderava de Sansão, que Sansão também deveria ser um libertador, então você vai ver que quando o Espírito Santo se apodera dele, ele vai e ele cria uma força extraordinária que ele consegue derrotar exércitos inteiros, com a força da mão, a força do braço, porque o Espírito Santo dava a ele essa habilidade sobrenatural. Então, quando você vê, por exemplo, Davi falando no Salmo 50, versículo 10, ele diz: não tire de mim a tua presença, não afaste de mim a tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Quando Davi estava orando desse tipo, fazendo esse clamor, pedindo para que Deus não tirasse dele o espírito, Davi estava dizendo: não tire de mim, não me inabilite, não me desqualifique para esse ofício. Porque a palavra de Deus mostra claramente que quando o Espírito do Senhor deixou Saul, ele desqualifica Saul, é quando Deus o rejeita. E aí, a partir de então, Deus então escolhe Davi e o capacita e coloca o Espírito Santo sobre a vida dele, para que ele receba, para que ele comece a fazer algo, um ofício, um chamado, um propósito especificamente por Deus. Então, na velha aliança, no Velho Testamento, o batismo com o Espírito Santo ele já acontecia, só que era algo que vinha para algumas pessoas e por um propósito específico que tinha naquela época.
Então, uma pessoa de um determinado povo, uma pessoa era escolhida para receber essa habilidade sobrenatural. Olhando para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, você vai ver que é bem diferente. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar aqui é o que João Batista disse. Ele, logo no início dos evangelhos, ele diz: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas virá outro após mim, que eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés, que vos batizará com o Espírito e com fogo. Então, esse termo, com o Espírito e com fogo, que são duas coisas diferentes, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Em outro momento a gente explica sobre isso. Então, João Batista ele fala, ele já traz menção que virá Jesus que batizará a todos com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Jesus, em João capítulo 14, ele diz o seguinte: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis porque habita convosco e estará em vós. Nesse texto, Jesus ele está dizendo que o Espírito Santo ele já estava conosco, ele já estava aqui, desde a velha aliança, ele já se movia entre nós, mas ele estava habitando conosco, mas ele ainda não estava dentro de nós. Na nova aliança, Jesus ele traz uma referência e ele fala que agora, nesse momento, o Espírito Santo ele vai morar dentro de você e vai fazer a tua vida, a minha vida, como um tabernáculo de habitação. Então ele passa a habitar dentro de nós. No novo pacto, o batismo no Espírito Santo ele é qualitativamente muito maior na vida do crente do que no Velho Testamento. E aí nesse ponto, para que você tenha um melhor entendimento, é que eu costumo dizer que esse batismo no Espírito Santo ele vai acontecer em 2 estágios na vida de toda pessoa. Você pode até discordar, mas da forma prática é isso que acontece. O primeiro estágio, ele acontece quando a palavra de Deus ela diz que quando você confessa o Senhor Jesus com a tua própria língua, com a tua boca e declara que Jesus é o teu Senhor e Salvador, a partir daquele momento o Espírito Santo então ele vem morar dentro de você. Uma vez que o Espírito Santo ele vem morar dentro de você, a partir desse momento a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado, de todo o erro, de toda a maldade, é Ele quem nos convence. Ou seja, no pacto da velha aliança, o que acontecia? Para que a pessoa se mantivesse em santidade da forma correta, segundo os preceitos de Deus, então existiam as leis que foram escritas ali nas tábuas. A partir do momento em que você, na nova aliança, confessa a Jesus e o Espírito Santo passa a morar dentro de você, a partir desse momento as leis e os princípios já não são mais escritas numa tábua, mas elas estão sendo escritas dentro do teu espírito, dentro do teu coração, na tua mente, para que dia após dia, cada vez que você pense em fazer alguma coisa de errado, para que cada momento que você pense em sair dos caminhos do Senhor, o próprio Espírito Santo que está morando dentro de você, ele começa a te conduzir e dizer para você o caminho que você deve seguir. Eu costumo dizer que nos dias atuais não existe cristianismo sem o Espírito Santo. Hoje, se uma pessoa diz que aceitou a Jesus, mas ela não permite que o Espírito Santo entre e comece a mudar a vida dela, então ela não aceitou Jesus de verdade. Paulo, em certo momento, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: irmão, não quero que sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Aí ele continua falando, ele diz assim: ninguém diz que Jesus é o Senhor sem ser pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Paulo ele disse: ninguém conhece Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, você só vai conhecer Jesus por meio do Espírito Santo. Não existe cristianismo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje ele é Deus em ação. Então nesse primeiro estágio, que quando você confessa Jesus como teu único Senhor e Salvador, e ele passa a morar dentro de você, nesse momento que ele passa a morar dentro de você, ele passa a convencer você e te levar cada vez mais para perto de Cristo. Já o segundo momento, ou segundo estágio do batismo com o Espírito Santo, é aquele momento que Jesus ele aparece para os discípulos lá em Atos capítulo 1 e diz para eles assim: não saiam, ele dá uma ordem expressa, ele diz: não saiam
de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então esse segundo estágio do Espírito Santo que eu falo é o estágio do revestimento de poder. Essa é uma ordem expressa de Jesus que está dizendo para eles: não saiam de Jerusalém para que até que do alto sejam revestidos de poder, porque só depois desse revestimento de poder é que vocês estarão aptos e capacitados para fazer o que nós conhecemos hoje, o que as igrejas conhecem hoje como o ID, é fazer a obra de Deus, levando o Evangelho por todos os lugares em demonstração do poder de Deus. Em Atos 2 acontece o fenômeno do batismo ou do revestimento de poder no dia de Pentecostes. E ali aconteceu exatamente o que Jesus tinha dito antes. Ele disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Naquele dia, o Espírito Santo faz o revestimento de poder sobre a vida daquelas pessoas que estavam ali. Todas as pessoas que estavam fora começaram a falar que eles estavam doidos, estavam bêbados, o que estava acontecendo. Então Pedro, ele se levanta e faz uma pregação muito forte, e ele diz: aqui não estão bêbados, aqui está se cumprindo aquilo que foi dito lá no livro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, que diz o seguinte: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando o profeta diz que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, não é sobre todo o corpo, mas aquilo é uma figura de linguagem que está dizendo que o Espírito Santo ele estaria disponível para todos os povos, todas as raças, para todas as pessoas, com uma única condição: eles crerem em Deus. Então, quando chega em Atos 2, que começa a acontecer ali em Jerusalém, que houve o primeiro revestimento de poder, ali estava começando o cumprimento dessa promessa, que dizia: serão minhas testemunhas em Jerusalém. Então, em Atos 2, foi em Jerusalém. Já em Atos 11, foi na Judéia. Em Atos 8, foi em Samaria. E em Atos 10 e Atos 19, já foi até os confins da terra, ou seja, em outros países, em outros povos, em outras nações. E assim tem acontecido até os dias de hoje. Esse revestimento de poder que vem sobre a pessoa, ela habilita ela e traz uma habilidade sobrenatural para que ela possa desenvolver com melhor ousadia, com maior ousadia, ou com excelência, com melhor excelência, aquilo que Deus quer que ela faça. Então, eu não sei se você é uma pessoa batizada com o Espírito Santo ou se você não é batizado com o Espírito Santo ainda. Eu não sei, eu não te conheço, mas você já deve me conhecer porque está assistindo esse vídeo. E eu quero te convidar. Nós criamos agora um programa, um projeto incrível e que nós vamos aplicar agora. Agora, dia 22 de setembro, cai numa terça-feira, nós teremos uma live muito poderosa, onde eu preparei uma equipe de pessoas que vão orar por cada um de vocês, por todas as pessoas que estiverem conectadas nessa live, que querem receber o batismo com o Espírito Santo. Essa é a hora que você tem, essa é a oportunidade que você tem. Nós temos equipes que eu tenho treinado há muito tempo, e hoje tem pessoas que estão sendo batizadas no Espírito Santo por meio de ligações no WhatsApp, por videoconferência, por chamada pelo Facebook, Instagram, pelas mídias sociais, por lives, estão sendo batizados. Para o Espírito Santo não existe fronteira. Assim como ele está aqui, ele está aí com você. Você só precisa aprender o caminho certo para alcançar essa promessa, porque o batismo com o Espírito Santo, ele não é algo que você recebe por merecimento, mas é algo que você recebe porque Jesus, ele rogou ao Pai, ele fez uma promessa: eu estou indo ao Pai, mas eu rogarei ao Pai para que envie um Consolador. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é uma promessa que é para mim e para você. Então a oportunidade que você tem agora, você que quer ser batizado no Espírito Santo, receber esse revestimento de poder, ser uma pessoa que recebe esse selo, segundo está dizendo lá em Efésios, o selo do Espírito Santo, o selo do Senhor sobre a tua vida. Então vem comigo para essa live.
tem uma equipe que vai estar preparada e pronta para orar por todas as pessoas. Não importa se vem 1.000, se vem 10.000 pessoas, nós atenderemos a todos, né? E assim eu vou, mas eu preciso que você venha para essa live para assistir e entenda como é que isso vai acontecer. Tudo bem? Então eu te aguardo. Eu vou deixar aqui na descrição, em algum lugar dessa tela, vai ter um botão que vai te levar diretamente para o vídeo onde nós vamos transmitir essa live na terça-feira. Você entra lá, ativa as notificações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve. Assim, todas as vezes, a hora que a live começar, você será informado. Tá bom? Deus te abençoe. Eu te aguardo lá.